No dia 15 de outubro, o Parlamento do Uruguai aprovou o projeto de lei que legaliza a eutanásia no país. Chamada de morte digna, a regra vale para pacientes em fase terminal de doença incurável ou que cause sofrimento insuportável. Também é preciso ser maior de idade e estar mentalmente apto a tomar a decisão. O Uruguai é o terceiro país da América do Sul a legalizar a prática. Colômbia e Equador também autorizam a eutanásia, mas nestes casos a decisão foi judicial, não por meio de projeto de lei votado no Legislativo. No Brasil, não há nenhum projeto de lei sobre o tema tramitando no Congresso. O BDF Entrevista de hoje entra neste assunto que ainda é tabu. Como funciona a regra para eutanásia nos diferentes países que legalizaram a prática? Como garantir que a pessoa tenha o máximo de informações para tomar sua decisão? E por que o Brasil parece longe de avançar em uma legislação sobre o tema? Olá, eu sou a Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar de um assunto delicado, ainda muito envolto em tabus, em desinformação, em falta de informação. E para a gente esclarecer um pouco melhor esse assunto, eu recebo hoje a Luciana Dadalto, que é presidenta da Associação Civil Eu Decido, que luta pela legalização da morte assistida no Brasil. Luciana, muito obrigada pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Luciana, para a gente começar a nossa conversa, eu acho que é importante a gente explicar alguns conceitos, né? Então, a Eu Decido fala em morte assistida. A gente também tem o conceito de eutanásia e de suicídio assistido. Quais as diferenças, as semelhanças, o que significa cada um desses conceitos? Morte assistida é um gênero, né? A gente fala em morte assistida por suicídio assistido ou morte assistida por eutanásia. Então, na eutanásia, a gente tem uma terceira pessoa que prescreve um fármaco e essa mesma pessoa injeta esse fármaco no corpo do paciente, a pedido dele, que está gravemente doente e em um sofrimento que ele considera insuportável. No suicídio assistido, né, o que se chama suicídio assistido, a gente tem uma terceira pessoa que prescreve uma dose letal de um fármaco que vai ser autoadministrado, usado pelo próprio paciente. Então, ambos, eutanásia e suicídio assistido, são tipos de morte assistida. E esse termo morte assistida é um termo usado para se referir a essa morte que se dá por decisão de uma pessoa que está num sofrimento que ela considera insuportável e que vai ao encontro da legislação de cada país. Então, cada país tem critérios específicos para a morte assistida, seja por eutanásia, seja por suicídio assistido. Uhum. E falando nesses critérios específicos, né, queria que você desse um panorama, claro que não precisa entrar super em detalhes, nem falar de todos os países, mas mais ou menos dar um panorama de como funciona a eutanásia e o suicídio assistido nos países que já legalizaram essas práticas. Bom, eu vou tentar pensar aqui no mapa, então vamos por onde começou, né? Os primeiros países a legalizar foram Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. São países que começaram a legalização para pessoas que tinham condições terminais, entendendo que a terminalidade era até um prognóstico de até 6 meses de vida, e que atualmente consideram que pessoas gravemente doentes, não necessariamente em terminalidade, mas que vivenciem, que experienciem um sofrimento para elas considerado insuportável, têm direito à morte assistida. Nesses países, o mais comum, apesar de ser permitido tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido, o mais comum, né, o procedimento de morte assistida mais comum é a eutanásia. Aí a gente vai ter, né, países mais jovens, digamos assim, com essa aprovação. Nós temos o Canadá em 2016, que permite tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido. Nós temos alguns estados dos Estados Unidos, 12 estados, que só permitem o suicídio assistido. A gente tem a Espanha, um país, né, com uma cultura mais parecida com a nossa, digamos assim,
que aprovou uma lei em 2021. Portugal também tem uma lei aprovada, mas ela ainda não foi regulamentada. Austrália e Nova Zelândia. E lá na Europa nós temos Itália com decisão da Suprema Corte, Alemanha com decisão da Suprema Corte, e nesse momento França e Reino Unido numa discussão muito importante, muito relevante e muito avançada na legalização, especialmente da eutanásia, para questões para pacientes com doenças terminais, ou seja, com prognósticos de até 6 meses de vida. No Canadá, esse limite não é usado. O limite canadense é um limite do sofrimento intolerável pela própria pessoa. Então, realmente, a gente vai ter aí cada país com critérios muito específicos. Eu queria entrar um pouquinho mais nessa questão dos critérios, né? Então, tem alguns países que só aceitam doença terminal, outros para uma condição que a pessoa tem um sofrimento muito grande, e existem até alguns países que permitem a eutanásia e o suicídio assistido para pessoas que têm um sofrimento psíquico muito intenso. Então, uma depressão que dura décadas e que, né, com nenhum remédio a pessoa consegue melhorar, ela pode se candidatar à eutanásia. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, desses critérios, o que embasa, né, esses critérios. Eu costumo dizer que os critérios de cada lei, eles são fruto de uma reflexão daquela sociedade. Então, o que que embasa? O que embasa é a forma como aquela sociedade discutiu esse tema. Em nenhum país essa é uma discussão de um ano, né, uma discussão curta. Nós estamos falando em muitos países de discussão de décadas. Na Espanha, só para a gente ter né, uma referência, a discussão começou lá na década de 80 e a lei é só né, veio só em 2021. Então, esses critérios de qual tipo de patologia, como quem vai diagnosticar, quantos médicos serão necessários, são fruto de uma construção, né, de um debate que envolve diferentes setores da sociedade. Realmente, nós temos alguns poucos países que permitem a eutanásia em situações de sofrimento mental. O mais conhecido deles é a Holanda, a Holanda e a Bélgica, e o Canadá tem uma alteração legislativa aprovada que teoricamente entrará em vigor em março de 2027. Eu disse teoricamente porque essa data já mudou no Canadá em alguns momentos, e essa é uma questão, sem dúvida nenhuma, extremamente controvertida. Mas, de uma forma geral, a grande maioria dos países que já legalizaram o tema não permitem para a morte assistida para pessoas com questões, né, de saúde mental portanto, apenas pessoas com questões de saúde físicas, digamos assim, né, seja neurodegenerativas, sejam doenças mais comuns, digamos, como o câncer, podem ter acesso. E na hora que a gente deu uma volta ao mundo, eu esqueci, acho que do país mais conhecido por todos nós, que é a Suíça, que é um país que só permite o suicídio assistido já há muitos e muitos anos, não por lei, mas sim por uma jurisprudência que se consolidou ao longo de décadas. E a Suíça tem a peculiaridade que ela aceita pessoas de fora do país para praticar, né, o suicídio assistido. Lá foi o caso do Antônio Cícero, né, o poeta brasileiro que foi à Suíça para conseguir o suicídio assistido, porque ele tinha Alzheimer, acho que era Alzheimer, né? E ele não queria que a doença progredisse. Exatamente. A Suíça é esse país mais conhecido porque é o único país do mundo que aceita estrangeiros não residentes. Então, esse perfil de uma pessoa que sai do seu país e viaja para ter uma morte assistida em outro país só é possível na Suíça, e foi realmente o que aconteceu com o poeta Antônio Cícero. E aqui a gente acho que tem uma peculiaridade, né? O Antônio Cícero, ele tinha Alzheimer, a doença de Alzheimer, que para nós, né, leigos, muita gente acha que a doença de Alzheimer retira a capacidade decisória,
mas o Antônio Cícero ainda estava no diagnóstico inicial, então, portanto, antes, né, de perder essa capacidade decisória, ele ainda não estava numa fase avançada do Alzheimer, e por isso ele pôde ir para a Suíça e ter uma morte assistida em uma das organizações suíças, porque se ele já tivesse numa fase avançada, isso não seria possível. Quando eu estava fazendo, né, a pesquisa para essa entrevista, eu não lembro em qual país que foi, mas existe um ou alguns países que também aceitam a eutanásia no caso de velhice, né? Então a pessoa está com uma idade muito, muito avançada, já começa a ter alguns comprometimentos, por mais que não tenha nenhuma doença terminal, mas ela pode optar. Por isso, e aí eu lembro de ter visto o caso de um senhor, se não me engano, é um cientista, alguém, uma figura pública de 104 anos, que ele optou, né, pela morte assistida, porque ele falou que todos os amigos, não só todos os amigos dele tinham morrido, como todos os filhos dos amigos tinham morrido. E essa acho que é uma questão importante, porque a gente caminha cada vez mais, né, para a coisa da longevidade, da expectativa de vida maior, mas isso traz um peso também. E é uma coisa que as sociedades vão ter que lidar. Sim, esse caso provavelmente é o do David Goodall, que é um biólogo australiano e que morreu por suicídio assistido na Suíça. Então ele viajou, né, saiu do país dele, foi até a Suíça. A gente não tem nenhum país do mundo hoje que tenha legalizado a morte por envelhecimento avançado, digamos assim. A Suíça tem uma brecha normativa de uma regulamentação que permite ou que permitiu a morte do David Goodall e de outras pessoas, mas essa norma já foi revista e atualmente não é mais possível. Né? Entende-se na Suíça que eu preciso, né, que a pessoa precisa ter um diagnóstico, né, de uma doença que gere esse sofrimento intolerável. Mas, a título de exemplo, a Holanda já tem alguns anos discutindo a aprovação de uma lei especificamente sobre esse tema. Então, acho que, sem dúvida, é um tema, né, dentro do grande tema da morte assistida, esse é um debate que tem aumentado ao redor do mundo. E eu costumo dizer que, assim, quando a gente olha para as discussões que estão acontecendo na França, no Reino Unido, o próprio Uruguai, que vivenciou isso agora, são discussões muito mais restritas do que, enfim, essa discussão da morte assistida por envelhecimento ou mesmo por questões de saúde mental. Acho que existem camadas aí de discussão e cada país, tem muitos países, cada um está em um momento dessa discussão. É bom lembrar que a Holanda é o primeiro país que legalizou lá em 2002, então eles têm um grande tempo aí de entendimento do que faz sentido para aquela sociedade. E eu acho que isso é sempre muito importante, né? Quando a gente está falando de legislações de outros países, é muito comum que os brasileiros digam: ah, mas olha que absurdo, isso aconteceu no lugar X, aconteceu no lugar Y, a gente não pode deixar isso acontecer no Brasil. Eu acho que olhar para os outros modelos nos permite exatamente entender o que deu certo e o que deu errado, para que a gente tente, no momento em que julgarmos, estarmos prontos para definir um modelo, entender o que faz sentido para a nossa sociedade e aprender com os acertos e com os erros de outros países. Como você disse um pouco antes, a discussão, né, sobre morte assistida é algo que dura décadas, né, até você chegar numa lei. Em que momento o Brasil está dessa discussão? Eu acho que o Brasil está no momento do ano 1, das décadas que ainda restam, sabe? É, como eu disse, assim, eu acho que esse é um tema que estava debaixo do tapete, né? Que a gente conversava quando via algum filme, pessoas que são da área acadêmica, né, que defendem teses de doutorado, que dão palestras, falavam sobre isso, mas esse debate social, na minha opinião, ele começa com a divulgação da morte do Antônio Cícero, e, portanto, tem um ano, né, outubro do ano passado, e aí eu decido, vem
para ocupar esse lugar de uma associação civil, né, que não existia no Brasil e que existe. Hoje existem mais de 80 associações civis espalhadas pelo mundo e, sem dúvida nenhuma, a ideia, né, então, dentro aí de uma cronologia, eu acho que a gente está no ano 1 dessa cronologia, de uma discussão que está começando e que certamente não vai terminar rápido, e acho que ela nem termina, porque nos outros países a gente percebe que essa é uma questão, né, um debate que não termina com a aprovação da lei, porque a lei vem e a gente precisa fiscalizar para ver se ela está sendo cumprida ou não. Mas, sem dúvida, a gente está muito longe de um debate sobre uma legislação propriamente dita. Eu acho que o momento do Brasil que a gente está, e que eu não sei quanto tempo vai durar, é um momento de dizer: este é um tema que deve ser debatido, né? Nós não podemos mais silenciar em relação a esse tema, porque nós estamos falando de algo que é um anseio social, e eu não estou falando necessariamente de uma lei, mas eu estou falando do debate, né? De um anseio social de que a gente converse sobre esse tema, de que a gente coloque esse tema na pauta do dia. E a religião, você acredita que é um entrave para esse debate, levando em conta o grande número, né, de católicos, também o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil? Isso atrapalha um pouco que essa conversa avance no país? Eu acho que atrapalhar não é exatamente a melhor palavra. Eu acho que são atores importantes para o debate, não só as religiões cristãs, né? A gente tem as religiões de matriz africana, a gente tem diversas outras religiões, mas de uma forma geral, é, as religiões são contra a morte assistida. E esse é um paradigma moral importante que a gente precisa considerar. O que a gente precisa entender, para além dessa questão moral das religiões, é que quando a gente está falando de morte assistida, ou qualquer tema, né, que se refere à autonomia individual, a gente está falando em possibilidade de escolha e não em obrigatoriedade. Então, nesse aspecto, se um dia a morte assistida for permitida no Brasil, quem vai ter acesso a ela são as pessoas que se enquadrarem nos critérios trazidos pela lei e que assim desejarem. Então, pessoas que entendem que essa prática vai contra a sua crença, o seu dogma, basta essas pessoas não realizarem essa prática. Então, nós não estamos falando em obrigatoriedade. Então, eu acho que nós estamos falando, sim, de um setor da sociedade que precisa sentar nessa mesa de debate, mas não para interditar o debate. Não para dizer não podemos conversar sobre isso ou não podemos legislar sobre isso, mas sim para trazer pontos de vista, e os pontos de vista religiosos são extremamente importantes, inclusive para a gente pensar em critérios aí, volto a falar dos critérios, né, em critérios de quem vai ter acesso, quem não vai ter, mas é um ator importante e, sem dúvida, um ator que é, historicamente, no mundo inteiro, contrário à morte assistida. Eu acho que é importante a gente trazer uma informação também de que nos países em que a morte assistida é legalizada, nenhum médico é obrigado a praticá-la, né? Então, se o médico tem alguma restrição moral, religiosa, ele pode se negar a fazer e encaminhar o paciente para um outro profissional, né? Exato, isso até tem um nome técnico, né, que é objeção de consciência. Então, nenhum profissional médico é obrigado, nos países em que a gente tem legislação, nenhum profissional médico é obrigado a fazer um procedimento auxiliar na morte assistida. E por isso existem, inclusive, vou além, em muitos países existem, inclusive, objeção de consciência institucional, de instituições hospitalares que são baseadas, né, que têm um credo religioso e que simplesmente não realizam naquele lugar. Mas o que a gente aprende com os exemplos é que existem médicos que entendem e que se sentem aptos a ajudar os pacientes a abreviar a sua própria vida. E esses médicos devem, é isso que a gente também defende, eles devem ter
o direito de poder ajudar os pacientes acolhidos e respeitados. Então, volto, acho que do ponto de vista, seja do ponto de vista do paciente, daquela pessoa que sofre, seja do ponto de vista do médico, a gente está falando de escolha, a gente está falando de autonomia, a gente está falando de viver em um lugar em que o exercício desses direitos é possível. E hoje isso não é possível no Brasil. Uhum. Eu queria trazer um outro conceito aqui para a nossa conversa, que é o de ortotanásia. E aí eu peço licença até para eu dar um depoimento pessoal. A minha avó morreu no ano 2000, ela teve câncer de pulmão com metástase no cérebro. Quando o câncer foi para o cérebro, ela teve uma convulsão e aí ela voltou, mas voltou, né, meio sem saber quem era, bem perdida, assim, né? A princípio, no hospital falaram, vamos operar o cérebro, e aí o médico dela, que cuidava dela, que já sabia que o câncer dela era incurável, falou, não, a gente não vai fazer uma cirurgia cerebral em uma mulher de mais de 80 anos que, né, já tem um prognóstico, né, que não vai ter cura. E aí a decisão dele, que a família respaldou, foi de parar o tratamento. Então, parou quimioterapia, parou radioterapia, e ela, né, depois de 6 meses, morreu aí naturalmente, e eu acho que foi a melhor decisão que a gente tomou, porque evitou um sofrimento, um prolongamento de um sofrimento ali. Isso aconteceu no ano 2000, mas a ortotanásia só foi permitida por decisão judicial em 2006, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa prática também e sobre a luta para que essa prática fosse não tornada, deixasse de ser um crime, né, um problema no Brasil. A gente durante muito tempo entendeu, e eu acho que ainda entendemos, né, que o papel da medicina é lutar contra a morte. Então, tem uma pessoa gravemente doente, o jeito certo de cuidar dessa pessoa é fazer tudo para que ela não morra. À medida com que a gente foi compreendendo que a morte faz parte da vida e que existem situações de saúde que são incuráveis, irreversíveis, a gente começou também a entender que cuidar de uma pessoa não significa necessariamente curar. E é aí que entra a ortotanásia. É o reconhecimento de que existe uma morte no tempo certo, existe uma morte natural, que é aquela em que eu não prolongo, então eu não uso toda a tecnologia para impedir que uma pessoa que já está morrendo não morra, e também não abrevio, que é o que a morte assistida faz. A morte assistida abrevia a vida de uma pessoa. A ortotanásia, ela aparece no Brasil, né? Esse é um conceito pouco conhecido, é inclusive uma terminologia que não se usa em países de língua inglesa, mas ela aparece no Brasil em 2006 com uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que permite aos médicos limitar ou suspender suporte artificial de vida diante de uma situação de terminalidade. O Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução na época. Inicialmente, a gente teve uma suspensão dessa resolução pelo Poder Judiciário, e depois, lá em 2010, o Poder Judiciário reconheceu que a ortotanásia, né, essa ideia, né, não existe um protocolo de ortotanásia, acho que isso é importante, né? O leigo tem um pouco de dificuldade. Mas o que é a ortotanásia? A ortotanásia é esse reconhecimento de que a morte é algo natural e que, para algumas situações de saúde, o melhor que a gente pode fazer para a pessoa é garantir um cuidado para que o processo de morrer seja o menos sofrido possível. Então, de novo, a gente não tem abreviação e a gente não tem prolongamento artificial. Vem então essa resolução e vem a decisão judicial dizendo, olha, aceitar a finitude humana é constitucional, faz parte, né, garante o princípio da dignidade da pessoa humana, porque quando a gente fala em vida digna, a gente também está falando, né, em dignidade no morrer. Luciana, agora eu queria trazer algumas problematizações aí nessa questão da morte assistida. A gente está falando muito, e está no próprio nome da organização, a questão da decisão, né, da pessoa ter o poder de decidir. Mas para você conseguir tomar uma decisão, você tem que estar munido de informações e também você tem que ter acesso às alternativas.
Então, uma questão, por exemplo, supondo, né, que a eutanásia seja legalizada no Brasil. No Brasil, a gente tem um problema que é pouco acesso, por exemplo, a cuidados paliativos. Não poderia ter um problema da pessoa que está gravemente doente, numa situação terminal, com muito sofrimento, acabar optando pela eutanásia por não ter acesso aos cuidados paliativos, por nem saber que esses cuidados existem, quando de repente ela poderia optar por viver, ficar mais um tempo ali com os familiares, com as pessoas que ela ama, com o sofrimento minimizado. Acho que esse é um argumento importantíssimo e muito forte, mas que ele parte de uma premissa que pode ser inversa. Porque quando a gente fala, né, do cuidado paliativo, que é extremamente necessário, eu acho que é importante assim, deixar uma coisa muito clara. Cuidado paliativo é suficiente para a grande maioria das pessoas que estão gravemente doentes. Quando a gente está falando em morte assistida, a gente está falando em dar mais uma opção para a pessoa. Como você mesmo disse, para a gente dar opção, autonomia, ela pressupõe informação. Qual é a informação que as pessoas precisam receber? O que significa cuidados paliativos, como os cuidados paliativos podem ajudá-la, que os cuidados paliativos são suficientes na grande maioria das vezes. Mas ela também precisa receber informação, e isso não existe no Brasil hoje, de que pode ser que aquilo não faça sentido para ela por N razões. E eu gosto sempre, acho que o caso do Antônio Cícero é um caso emblemático, porque ele tinha uma doença incurável e ele disse: ok, os cuidados paliativos podem me ajudar em muita coisa, mas eles não podem fazer o mais importante para mim, para o meu conceito de dignidade, que é me fazer reconhecer os meus amigos, voltar a ler um livro. Então, eu acho que existe no mundo inteiro uma tentativa de polarização entre cuidado paliativo e morte assistida. Mas o que a prática, e por isso que eu gosto sempre de dizer, a gente não está inventando a roda no Brasil. Tem um monte de outros países que estão fazendo isso. E o que a prática mostra para gente é que, na maior parte dos países, a morte assistida acontece para pacientes que receberam os melhores cuidados paliativos adequados, inclusive pacientes que estão internados em instituições que a gente chama de hóspices, né, que fazem parte aí dos cuidados paliativos. Mas eu gostaria de fazer um outro adendo em relação a isso. Volto a dizer, debater morte assistida não significa uma imediata aprovação de uma lei. Nós estamos falando de um processo longo e, enquanto esse processo vai acontecendo, os cuidados paliativos vão se desenvolvendo e esse acesso vai aumentando. Então, para mim, é muito tranquilo, eu consigo ver muito claramente que nós vamos caminhar e que é possível caminhar em paralelo, né, no avanço dos cuidados paliativos, no avanço ao acesso aos cuidados paliativos e também a morte assistida, entendendo que nós estamos olhando e que a gente deveria olhar para o paciente e não para o profissional de saúde, para aquela pessoa que sofre e que vai dizer para a gente, olha, esse sofrimento para mim ele está intolerável, ainda que vocês possam me oferecer cuidados paliativos de excelência. Mas também acho importante a gente lembrar que mesmo hoje, enfim, falta cuidado, né, em todas as camadas da população, né, em todas as camadas das doenças, e o que a Eu Decido propõe, o que a Eu Decido defende é o direito de morrer com dignidade, reconhecendo que hoje o direito de morrer com dignidade no Brasil engloba cuidado paliativo, recusa terapêutica, direito à manifestação prévia de vontade, direito à suspensão e interrupção de tratamento, e que falta nesse cardápio um direito, que é o direito à morte assistida. E aí, quando esse cardápio estiver completo, a gente pode falar em direito a morrer com dignidade, porque as pessoas vão poder escolher o que faz sentido e o que é digno para elas. O que seria essa manifestação prévia de vontade? São os documentos chamados de documentos de diretivas antecipadas de vontade, também conhecidos como testamento vital.
é a possibilidade que todos nós temos, né, toda pessoa maior de 18 anos tem, que seja capaz para os atos da vida civil, de escrever, né, e deixar documentado como ela quer ser cuidada quando e se ela estiver gravemente doente, impossibilitada de manifestar vontade. Hoje, basicamente, o conteúdo lícito e possível no Brasil para esse documento é um conteúdo que diga que a pessoa não quer, não deseja que sua vida seja prolongada por máquinas quando já estiver numa situação de irreversibilidade. Entendi. Mas no caso, por exemplo, de um coma, né, o que costuma chamar, não sei se é uma expressão correta, tá? Estado vegetativo. Isso também a pessoa pode deixar escrito, olha, se aconteceu um acidente, alguma coisa, eu ficar nesse estado, eu quero que desliguem os aparelhos. Isso é possível no Brasil? Sim, porque isso, dentro daquele conceito que você trouxe, é ortotanásia. A ortotanásia é não prolongar, também não prolongar artificialmente uma situação que é irreversível. Então, eu posso também, no testamento vital, dizer se eu tiver numa condição. É sempre. O testamento vital está sempre relacionado a uma condição de saúde que é irreversível ou incurável e que não permite a pessoa tomar decisões naquele momento do adoecimento. Por isso, a gente toma decisões antecipadamente. Uhum. Mas, por exemplo, se a pessoa estiver num estado vegetativo, mas não depender de máquinas para sobreviver, aí continua sendo proibido administrar uma substância que cause a morte da pessoa. Sim, sim, sim. É que assim, só para a gente deixar claro, no estado vegetativo é possível que a pessoa não dependa de máquina de respirador artificial, mas ela vai depender de um suporte artificial, que é a nutrição e hidratação Ah, artificial. entendi. Né? Então, a gente continua, é por isso que o corpo continua vivo. Então, nesse caso, eu posso dizer no meu testamento vital que no estado vegetativo eu não gostaria de receber nutrição e hidratação artificial. E assim, só para deixar claro, né, as pessoas conversam sobre isso, falam: meu Deus, mas a pessoa vai morrer de fome e vai morrer de sede. A gente já tem uma comprovação científica de que essa sensação de fome e sede, ela não existe no estado vegetativo persistente. Então, suspender um suporte artificial, ou seja, retirar algo que mantém o corpo funcionando, é completamente diferente de eutanásia. Na eutanásia, a gente tem uma ação que objetiva matar o paciente. Quando eu falo em suspensão de suporte, eu tenho uma ação que objetiva parar de prolongar artificialmente o processo de morrer que já começou. Uhum, perfeito. Queria trazer mais um tema sensível, que é a questão das crianças e dos adolescentes, né? Porque um preceito básico é que a pessoa tem que estar mentalmente apta para decidir. Crianças e adolescentes, a gente sabe que ainda, né, um cérebro em formação, ainda não está apto para decidir. Mas a família, dependendo, já teve um caso no Brasil de um pai que buscou na justiça eutanásia para o filho, não conseguiu, até porque tinha uma discordância ali com a mãe, uma história mais complexa, mas existe algum exemplo internacional de pais, de responsáveis que conseguiram eutanásia para uma criança, para um adolescente que estava em grave sofrimento, com uma doença incurável? Bom, parece que a discussão da criança e adolescente é menos complexa do que as questões do adoecimento mental, mas é exatamente o contrário. A gente tem hoje mais países que permitem morte assistida para pessoas com questões de saúde mental do que para crianças e adolescentes. Então, hoje, legalmente falando, né, ou legislativamente falando, a gente tem morte assistida para crianças e adolescentes na Colômbia e na Holanda. E nesses países a gente vai ter critérios diferentes para cada faixa etária. E aí acho que só isso a gente poderia ficar aqui muito e muito tempo. Na Holanda especificamente, se a pessoa tem mais de 16 anos, 14 ou 16, agora me falhou a memória, ela não precisa dos pais para pedir. Abaixo disso, precisa do consentimento do paciente e dos pais. E aqui na Colômbia também é necessário um acordo entre o adolescente e os pais,
criança mesmo, assim, com menos de 12 anos. O único país que permite é a Holanda, inclusive de bebês, tem um protocolo específico para bebês até 1 ano de idade, algo que causa preocupação, enfim, em uma comunidade muito importante aí que defende exatamente a autonomia. Então, quando a gente está falando de morte assistida para criança, a gente entra numa zona muito mais complexa, porque a gente está falando de uma pessoa que ainda não tem autonomia decisória. Uhum. E quando a gente fala de pessoa em grave sofrimento mental, também entra nessa questão, né? Será que a pessoa está nas faculdades mentais, é, enfim, me fugiu a palavra agora, mas está apta a tomar essa Sim, decisão? Não vai ser uma decisão tomada por impulso também? por isso a importância, né? Volto a dizer, dos requisitos que cada lei traz, porque aí a gente vai ter análise de médicos. Algumas leis trazem obrigatoriedade de análise de médico psiquiatra. Então, esses requisitos construídos pela sociedade, legislados, são que vão dar garantia aí, né, de segurança jurídica. E eu gosto sempre de dizer que, assim, lei, nesse tema da morte assistida, ela tem a função de proteção de vulneráveis. Quando a gente cria requisito, quando a gente cria procedimento, a gente necessariamente está criando formas de proteger pessoas que estão vulneráveis ou que são vulneradas. Uhum. Para a gente finalizar, queria trazer aqui uma. Acho que foi uma coisa que você mesma disse numa entrevista sobre a Eu Decido, que é o objetivo final da Eu Decido é ter uma lei específica ou uma decisão do STF que reconheça o direito à morte assistida. Como você colocou, a gente só começou a discussão sobre esse tema no Brasil, uma discussão que deve durar décadas, mas levando em conta, né, o que a gente tem hoje de poder legislativo e poder judiciário, como que você analisa as chances desse debate avançar em cada um desses poderes? Eu acho que a chance da gente avançar no poder legislativo é muito pequena, né? A gente está aí numa onda de conservadorismo. É, e volto a dizer, assim, esse nem é o nosso objetivo a curto prazo, mas eu vejo uma possibilidade de avanço no poder judiciário. Mas para isso, e aí até olhando, né, o que aconteceu em outros países, em especial dos nossos irmãos aqui na Colômbia, no Equador e no Peru, em que uma pessoa física que estava experienciando um grave sofrimento busca o poder judiciário, e se e eu acho que esse é a grande questão, né? E se coloca aí como o rosto dessa discussão judicial. Acho que isso é um nível de exposição enorme para uma pessoa, e que cada um aí tem que pensar, né, em cada o que faz sentido para a própria vida. Todas as pessoas, na Itália a gente tem casos, na própria Espanha, em Portugal, todas as pessoas que buscaram esse direito no judiciário viveram uma devassa na vida pessoal. E um outro caminho que a gente vê na Eu Decido do ponto de vista judicial é o caminho de uma ação constitucional direto no Supremo. Mas volto a dizer, acho que a gente está num momento anterior a essa conversa. O momento agora é de trazer o tema para o debate, conversar com a sociedade, pensar em argumentos contrários. É extremamente importante ouvir pessoas que são contrárias, desde que a gente não interdite o debate. O que a gente reconhece hoje, o que eu decido defende hoje é: precisamos debater o direito à morte assistida, para que um dia consigamos que esse direito seja reconhecido no Brasil. E quais estratégias, quais projetos a Eu Decido tem levado a cabo para fomentar essa discussão no país? A Eu Decido é uma associação civil muito jovem, né? A gente tem poucos meses aí, e a nossa principal estratégia nesse momento é estar aqui conversando com vocês, né? Conversando com os jornalistas, conversando com a sociedade brasileira. Então, nossa estratégia inicial é uma estratégia de comunicação, mas nós temos aí grupos que estão
grupos internos da Eu Decido que estão começando a fazer diálogos com setores específicos da sociedade, como os conselhos de classe na área da saúde, como as organizações religiosas, políticos. Mas volto, né? Assim, eu acho que é importante deixar claro que a gente acaba tendo, né, uma demanda de tipo, tá, mas e aí, o que vocês estão fazendo de concreto? Acho que a maior concretude da Eu Decido hoje é o fato dela existir e de estar trazendo esse tema para o debate. E aí, nos próximos anos, e certamente no ano que vem, a gente vai começar a fazer eventos. Quer dizer, esse ano a gente já tem o nosso primeiro evento online no dia 15 de novembro, online gratuito. Mas no próximo ano a gente vai começar a fazer workshops sobre documentos de diretivas antecipadas. A gente vai começar a ter trocas com setores específicos da sociedade de uma forma mais próxima. Obrigada, Luciana. Foi muito boa essa conversa para a gente entender melhor e desmistificar um pouco esse assunto. Eu que agradeço. Acho que o objetivo é sempre esse, né? A gente sabe de todas as nossas dificuldades, de todos os desafios, especialmente um desafio de discutir morte assistida num país em que a gente ainda tem muitas pessoas sem acesso básico à saúde, mas eu costumo dizer que nunca é tempo para a gente discutir direitos individuais. A gente nunca vai achar que a sociedade está pronta para essa discussão, porque sempre tem alguma coisa para arrumar, supostamente para arrumar antes disso. Mas quando a gente está falando em direitos individuais, a gente está falando em coisas que precisam coexistir. Então, defender a morte assistida não significa não defender cuidados paliativos, não defender acesso à saúde básica, muito antes pelo contrário. Significa que a gente quer que todos os direitos sejam reconhecidos e estejam à disposição do cidadão, né, das pessoas que moram aqui no nosso país. Isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço. E esse foi o BDF Entrevista. Tem programa novo de segunda a sexta-feira no YouTube do Brasil de Fato e também na Rede TVT. Você também consegue ouvir o programa nas plataformas de áudio e na Rádio Brasil de Fato, nos 98.9 FM. Até a próxima. Tchau.